Boa noite, gente. Já começamos aqui nossa aula de Direito do Consumidor. Só aguardando chegar mais gente para a gente poder ter quórum para começar. Boa noite, Alda. Boa noite a todos. E aí, vamos começar falando um pouquinho sobre a semana passada, sobre o ENIX, sobre a Semana de Direitos Humanos. O que é que vocês têm a me dizer aí? Como é que foi a experiência de vocês? Foi para todo mundo a primeira vez, né? Nós nunca tínhamos organizado um evento online e vocês ainda não tinham visto, né, nenhum evento da CEUNI online, assim, né, na semana toda. O que é que foi de tão diferente? Deu para sentir muita diferença em relação ao presencial que vocês estavam acostumados já, né? Já tinham visto outros 2 ENICs e outros 2 semanas de direitos humanos. Como é que foi para vocês essa experiência? Me contem aí um pouquinho. Ah, Laura, muito bem. Então, para você também foi a primeira experiência, né? Obrigado, obrigado. Lembrando que os eventos, né, a gente fez tudo pelo DOIT, né? A gente nunca tinha feito também essa... Foi tudo novo, né? Tudo uma experiência nova. Então, tanto Manuela e Basílio, né, os coordenadores do curso, quanto eu aqui na coordenação de pesquisa, a gente fez tudo pela primeira vez. Então, esse formato do DOIT, passando lista de presença, tudo mais. Ok, Tarcísio, muito bom. Assuntos abordados muito relevantes. Ok. Foi nossa intenção, né? Trazer temas atuais, já que seria inevitável, né? Falar em 2020 e não falar da pandemia, né? Então, mesmo que de maneira transversal, esse assunto sempre estava lá permeando tanto os projetos, né, que foram apresentados no ENIX, quanto a Semana de Direitos Humanos, o simpósio, né, que foi só sobre a questão da Covid e cidades sustentáveis, né, que foi o evento que a gente fez junto com a ONU. Certo, Alda, também foi a sua primeira experiência, né? Quem assistiu lá a Semana de Direitos Humanos viu o Basílio bem otimista, né? Dizendo, ano que vem a gente vai fazer presencial e tal. Não sei, né? Vamos torcer para que sim, né? Mas a palestrante mesmo foi pessimista, né? Ela disse, eu não acho que vai ter, não, ano que vem, evento presencial. Tudo vai depender dessa questão aí da vacina, né? Se vai sair, como é que será, se todo mundo vai poder tomar vacina, ou pelo menos aquelas pessoas que estejam em situação de maior vulnerabilidade. Então, enfim, vai ter muita coisa ainda, tem muita água, né, para passar por debaixo dessa ponte. Uma coisa, outra informação importante, né, vocês já devem ter tomado conhecimento disso desde ontem, né, só confirmando, né, que a CEUNI seguiu aí a linha das outras faculdades aqui de Maceió, não vai voltar a aula presencial esse ano mais, né, então a gente vai se preparar para ano que vem voltar com segurança, com organização, mas não agora, né, de supetão assim, de um dia para o outro. Então a gente decidiu, foi de comum acordo ali, as coordenações, a direção, e ouvindo também vocês, porque muitos de vocês se manifestaram em off, né, mandando mensagens para a gente diretas, né, no privado,
falando, né, que não era para voltar e tudo. Então, muita gente se manifestou, muitos alunos, né, muitos colegas de vocês se manifestaram contra a volta agora, né? E realmente, né, voltar para ter 21 dias de aula, 21 dias letivos, não faria sentido, né? Então, melhor a gente se acalmar, ficar tranquilo, do jeito que está, né? Manter as coisas como estão até o final do ano. Falta pouco agora, né? Menos de 2 meses para acabar o ano e de mês letivo, né? Falta menos de um mês letivo para acabar o semestre. Então, vamos seguir assim. E em 2021, as coisas melhorando, a gente volta, né? Presencial, a gente se reencontra, né? E se já for possível, a gente até se abraça, né? Quem sabe? O Romildo está dizendo que gostaria de terminar o curso de modo virtual. Olha, assim, sinceramente, eu não sei se a gente volta. Eu estou sendo otimista, estou querendo ser otimista, dizendo assim: a gente volta em fevereiro de 2021 na sala de aula e tal, mas eu não sei realmente, porque a gente está vendo aí que nos outros países voltou, né? Está tendo até a tal da segunda onda. E aqui já começou, né? Manaus e tal, já aumentou o caso. Aqui do lado, Pernambuco já está aumentando de novo. Então a gente não sabe, né? Como é uma situação de pandemia. A última que a gente teve nessa escala, assim, né? Claro, não nessa escala gigantesca, mas uma que dá para comparar a gripe espanhola foram 2 anos, né? 2 anos dessa maneira. Claro que a gente não quer passar 2 anos assim, né? Mas, enfim, vamos ver, né? Vamos ver. É a D presencial. Está sendo a opção, né? Foi a opção que nos restou, né? Não tinha como ser outra forma. Não sei se a gente vai seguir com esse modelo. Sinceramente, é tudo um grande ponto de interrogação. Tudo, né? É um grande ponto de interrogação. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai dar. Vamos viver num dia de cada vez, se cuidando, cuidando dos outros, né? Quem já pegou, cuidado, né? Porque estão saindo aí estudos mostrando que o índice de anticorpos está baixando, então nem todo mundo que já pegou está imune, né? Então tudo é muito novo, ainda não dá nem para saber. Então não vai sair aí feito, né? Como se não tivesse amanhã, não, que pode ser que pegue de novo, né? Então tem um risco aí grande para todo mundo, inclusive para quem já teve a doença. Então todo cuidado segue sendo pouco, né? Para isso, tá certo? Então depois vocês me falaram aí um pouquinho sobre a experiência de vocês no Enix, sobre Semana de Direitos Humanos, falei um pouquinho aqui do negócio das aulas. Deixa eu passar para vocês umas informações aqui básicas. Esses slides eu vou passar para vocês também amanhã, tá? Inclusive, eu estou em débito aqui com vocês, porque como eu estava na organização do Enix, né, eu fiz tudo sozinho, então, claro, tive ajuda de, né, pessoas na retaguarda, mas a organização do Enix sempre é feita só pelo coordenador de pesquisa, né, desde o evento presencial. Então, eu acabei não tendo tempo de mandar, de colocar no YouTube, né, as aulas da semana retrasada. Né? Então, amanhã vocês vão ter um delay aí, vai ter um atrasozinho, tá? Amanhã eu vou colocar as aulas daquela semana, né, que foi dia 13, né, de outubro. Então, amanhã vão entrar as aulas do dia 13. E aí, eu acho que na quinta-feira eu consigo colocar a aula de hoje lá no YouTube, tá? Então, vai demorar um pouquinho aí, mais um dia, né? Não tanto, vai demorar mais um dia, mas essa aula vai entrar essa semana no YouTube para quem quiser depois assistir, né? O Stone está entrando aqui, mas ele já deve estar na aula, deveria estar na aula do segundo período, do segundo horário, mas enfim. Então, eu vou passar aqui para vocês as regrinhas, né, dos relatórios. Stone, agora você já está na aula errada, viu? Agora é a aula de direito do consumidor. Eita, desculpa. Tá certo. Boa noite. Boa noite. Bom, então vou passar para vocês aqui essas regrinhas. Isso é o que eu falava lá na sala de aula, eu estava no quadro, mas agora que eu estou, né, com essa aula remota, eu posso fazer o slide. Então, se eu tenho esse recurso, eu vou usar, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês disso. Na verdade, é só relembrando aí para quem já foi meu aluno, no caso da Alda e da... Quem foi mais a outra pessoa que falou? Deixa eu recuperar aqui. Laura, né? E Alda, que são alunas novas, né? Que chegaram agora na CEUNI nesse período. Então, vocês vão ver, né? Como é que eu peço, como é que é o modelo aqui padrão para os relatórios, tá? Enix e Semana de Direitos Humanos presencial e virtual simultâneo. Quem sabe? Eu acho que isso está mais certo do que a aula, viu? Nos próximos anos vai ser assim, vai ser híbrido. Na verdade, vocês devem lembrar que ano passado
a gente inaugurou isso aí sem ter nem noção de pandemia. Vocês lembram que teve um mini curso que foi com uma moça que foi deputada, que é deputada na Suíça. A gente fez essa videoconferência com ela lá diretamente da Suíça, né? Então, ano passado a gente inaugurou isso sem nem ter noção do que poderia acontecer em 2020, né? Foi até uma experiência boa, porque daí a gente seguiu em frente, né? E aí só tenho a agradecer a minha companheira de trabalho lá na coordenação, né, a Lícia, porque foi ela que teve a iniciativa, né, de instigar a gente para fazer esse mini curso ano passado. Então, dali começou, né? E esse ano a gente teve que fazer tudo dessa forma. E nos próximos anos, a tendência é essa, porque isso vai ser até melhor para a questão do palestrante que está fora. Então, vocês viram, né? Tinha uma palestrante na Semana de Direitos Humanos de Florianópolis, dos minicursos, o João Paulo Alan Teixeira estava em Recife, o do Consumo Consciente estava em Aracaju. Então, para eles não virem para Maceió, porque não é evento online, né? Então, eu acho que a tendência é essa para o próximo ano, para os próximos anos vai ser essa. Eventos híbridos. Algumas coisas no auditório lá, se for possível, né, voltar ao auditório no ano que vem, e algumas coisas cada um assistindo de casa, do trabalho, de onde tiver, podendo se conectar à internet. Vai ser a tendência. Perfeito, Romildo. Concordo plenamente. Nisso aí, eu acho que a gente tem mais certeza do que das aulas, porque as aulas realmente a gente não sabe, né? Mas dos eventos, eu acho que essa vai ser a tendência. Vocês já estão observando que essa é a tendência mundial, né? Tá tendo aí toda semana congresso de direitos humanos, não sei o quê, e tudo virtual, né? Até nos países que já tinham voltado a ter aula presencial e tudo, eles estavam fazendo os eventos online, né? A tendência. Então, voltando para cá, o relatório que vocês vão fazer aqui, na verdade, são 2 relatórios, né? Vai ser o relatório para os eventos do ENIX e outro relatório para a Semana de Direitos Humanos. Inclusive, teve alunas que entregaram, acho que foram 2 dessa turma, que já entregaram um relatório. Eu não respondi, eu vi que vocês mandaram, mas eu não respondi de propósito, né? Não porque eu sou ruim, mas porque eu queria explicar primeiro, e aí para dar oportunidade a vocês, se vocês quiserem mexer no texto. Eu nem cheguei a ler, né? Então, se o texto não tiver de acordo com isso aí, com essas regrinhas, vocês vão ter a oportunidade de mexer e entregar na data certa, certo? Porque eu tinha falado aqui que eu ia colocar um prazo estendido para vocês, certo? Não era para entregar logo na aula seguinte, justamente para vocês terem tempo de ver o conteúdo e de que vocês anotaram, possivelmente, assistir de novo, né? Que vocês viram que está tudo no YouTube, lá no canal da CEUNI, gravado, né? Então, pode assistir de novo quantas vezes quiser. Então, vocês vão ter a oportunidade, quem já mandou, né? Foram 2 alunas, vocês vão ter a oportunidade de ver isso aqui e fazer as mudanças que forem necessárias. E aí eu garanto que vocês vão ter as mesmas chances, né, que os colegas, para ter os pontos, né, possíveis aí para os relatórios. Então, o relatório que vocês vão fazer, ou os relatórios, né, que são 2, vocês vão seguir esse modelo aí, que é o modelo que está no manual da CEUNI. A gente tem um manual de normas, que está lá no site da CEUNI, na parte da coordenação de pesquisa, então eu só fiz retirar essa parte de lá do manual e trazer para vocês para deixar mais detalhado, tá? Então, aqui vocês vão entrar nesse modelo de relatório, que é o relatório de um evento, seminário, palestra, congresso, que foi o que aconteceu semana passada, tanto com o encontro de iniciação científica, quanto com a Semana de Direitos Humanos. Então, vocês vão fazer 2 relatórios seguindo esse mesmo modelo, tá? Nesse modelo, então, pede-se a capa, você vai colocar lá, né, faculdade, CEUNI, o seu nome, o título do trabalho, que vai ser só uma coisa simples, né, relatório do ENIX, relatório da Semana de Direitos Humanos. Basta, né, e Maceió 2020, né? Depois aí coloca lá, folha de rosto, aí que você vai colocar a regrinha, né, trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção de pontos na disciplina de Direito do Consumidor. Aí faz lá o modelinho da folha de rosto. A apresentação, né, que pode ser feita na folha seguinte ou você pode fazer já no início do relatório em formato de cabeçalho. E tem um padrão que vocês vão ter só o trabalho aqui de copiar né, fazer a seleção para o que é do ENIX e o que é da Semana de Direitos Humanos, como vocês vão ver a seguir. Então, a parte da apresentação é essa, né? São os dados sobre o evento. Então, aí já está o título. Vocês vão colocar o ENIX ou a Semana de Direitos Humanos, né, para cada um dos relatórios. Quem promoveu? Se foi o ENIX, a coordenação de pesquisa e extensão. Se foi a Semana de Direitos Humanos, a coordenação de direito, né?
Data, período de realização. Se foi o ENIX, de 19 a 21 de outubro. Se foi a Semana de Direitos Humanos, de 22 e 23 de outubro. Né? Aí, quem fazia lá o relatório no papel, né, que me entregava, né, que foi meu aluno no segundo período, lembra que aí tinha local do evento. Mas agora não tem local, porque foi feito na casa de cada um, né? Não teve um local, que era auditório da C1. Então, eu adaptei para a realidade atual. Então, ficou forma de transmissão. Aí não precisa mexer. Foi ao vivo pelo canal C1 de Faculdade no YouTube. Né? Foi assim que foi feito. E aí o que vocês vão precisar mexer também aqui é essa partinha final, que são conferencistas, palestrantes, a depender do turno que vocês escolheram para fazer o relatório. Lembrando, para fazer esses relatórios, vocês escolheram, ou devem ter escolhido, vão escolher, um turno, uma manhã ou uma noite do ENIX, uma noite, né, da quinta-feira ou da sexta-feira da Semana de Direitos Humanos. Aí vocês vão escolher e aí vão fazer o relatório de tudo que aconteceu naquele turno. Na manhã, né, da segunda-feira da semana passada, por exemplo, do ENIX. E, por exemplo, na quinta-feira à noite da Semana de Direitos Humanos, que foram lá duas palestrantes, a Júlia Nunes e a Gabriela, né? Foi a primeira palestrante da noite, que falou de Florianópolis. Então, vocês vão escolher aí e vão colocar, né, quem são os palestrantes. Deixa eu ver se já é dúvida aqui. Sim, eu vou falar, Romildo, daqui a pouco dos certificados. Deixa eu terminar essa parte aqui que eu volto para falar disso, tá? Obrigado aí por lembrar. Bom, aí depois vem o conteúdo, né? Passar essa parte aqui é o cabeçalho só, né? Vocês podem fazer numa página à parte ou no começo do texto, né? No cabeçalho do relatório em si. E é só aí copiar e colar, né? Porque eu já deixei o modelo prontinho aí para vocês. Bom, aí vem a parte do conteúdo propriamente dito, que vocês vão escrever, né? Vão digitar. A parte principal, né? Que é o comentário crítico avaliativo, em que vocês vão fazer o comentário sobre o conteúdo das apresentações realizadas no evento, naquele turno que você escolheu, né? Indicando os principais tópicos, a qualidade das apresentações, o uso dos recursos audiovisuais, da linguagem adequada, etc. Então, vão relatar tudo, né, que vocês viram lá, que vocês presenciaram nas palestras. Deve ser relatado nas palavras de vocês, ou seja, nas palavras do próprio aluno, de acordo com o conteúdo de cada palestra, certo? Nessa parte, vocês vão ter uma liberdade maior para escrever, e aí eu deixei o número de páginas a ser escolhido, a depender se você gosta de escrever um pouco mais, ou se você tem um poder de resumo maior. Então, aí nessa parte do comentário, você pode fazer isso entre 2 e 3 páginas, certo? Então, os comentários, o relatório propriamente dito, em 2 a 3 páginas, certo? A outra parte é a conclusão do relatório. Na conclusão, vocês vão fazer comentários sobre a importância do evento para a formação acadêmico-profissional de vocês. Aqui nos comentários, né, o Tarcísio já falou um pouquinho, o Romildo e tal. Então, é isso, né? Passar para o papel, para o computador, o que vocês viram ali de importante, né? Qual foi a experiência de vocês em que ela ajuda, né, na construção e desse caminho de vocês na sua formação acadêmica e profissional, certo? Então, aí você pode destacar, né, a palestra que mais marcou você, você pode trazer pontos positivos, pontos negativos, até para a gente poder melhorar, né? Porque vocês viram que foi a primeira experiência nossa, então, claro, aconteceram problemas, sim, aconteceram, né? O link da transmissão aparecia minutos antes e muita gente ficava aperreada, né? Até eu ficava também, né? Porque eu queria liberar esse link horas ou dias antes, mas infelizmente não deu. Então, tudo isso é uma coisa para a gente aperfeiçoar, né? Para os próximos, porque os próximos serão assim. Pode ser que não sejam na totalidade, mas algum evento, né, dentro do ENIX ou da Semana de Direitos Humanos vai ser assim no próximo ano. E nos próximos, né? É a tendência que veio para ficar, no que diz respeito aos eventos, né? Na conclusão, deve ser relatada também com as palavras de vocês, né, de acordo com o conteúdo que vocês escolheram. Amanhã da segunda-feira, amanhã da terça, do ENIX, por exemplo, ou a noite da quinta, ou a noite da sexta da Semana de Direitos Humanos. E aí, para essa parte da conclusão, vocês vão fazer em uma página, certo? Uma página. A parte de conteúdo, então, do relatório, ela fica entre 3 e 4 páginas, né? Porque são 2 a 3 dos comentários, e uma da conclusão. Então, pode ser 3 páginas no total, ou 4.
certo? De cada relatório. Aí falando do que interessa, né? Mais para vocês sempre. Pontuação e prazo de entrega, certo? A pontuação é até um ponto por relatório entregue que cumpra os requisitos dispostos nas regras mostradas anteriormente. Então, seguindo essas regras aí, né, que eu coloquei, tendo conteúdo de acordo com o que foi lá colocado nas palestras, né, que foi dito nas palestras, vocês vão poder ali, vou avaliar e aí vão ter direito até um ponto por relatório. São 2, né? O relatório da Semana de Direitos Humanos, relatório do ENICS. E aí vocês vão poder ter até 2 pontos aí, se tiver tudo certo, né? E o prazo final de entrega é o dia 10 de novembro, daqui a 2 semanas. Por isso que eu não dei recebido lá nos relatórios das alunas que me mandaram, porque vocês vão ter aí a oportunidade de mexer no que for preciso até o dia 10, tá bom? Então, dia 10 é o prazo final para entrega. E sempre, preferencialmente, para o meu e-mail, né? joseclaudemir@gmail.com, porque pelo e-mail institucional não tenho como fazer dar o recebido, né? E aí vocês vão ficar só esperando lá para que eu corrija, porque e nem na correção, né? Eu posso passar a nota para vocês. Então, o sistema não está muito legal para a gente fazer essa interação. Pelo e-mail do Gmail, vocês viram que eu consigo fazer isso, né? Eu mando quantos pontos, quanto deu, né? Se foi 0, meio ou 1 ponto. Mando as razões pelas quais você não teve 1 ponto. Então, por ali eu consigo interagir melhor, né? Já pelo sistema da CEUNI não dá para fazer essa interação, infelizmente. Como eu disse a vocês, esses slides eu vou passar amanhã, então tudo isso está detalhadinho, vocês vão poder ter acesso aos slides, esses slides amanhã, tá? O Romildo me lembrou aqui para falar dos certificados, né? Então deixa eu falar um pouquinho dos certificados. Bom, as inscrições, elas foram, como vocês viram, todas pelo DOIT, né? Tanto do ENICS quanto da Semana de Direitos Humanos. A parte que me cabe é a parte do ENICS, né? A parte da Semana de Direitos Humanos fica a cargo de Manuela e Basílio. Inclusive, eu vi que na sexta-feira não passou lista, né? No encerramento da semana. Depois vocês têm que ver com eles como é que vai ser essa emissão de certificados, como é que foi feito o controle, né? Já no ENICS, sempre houve lista, em todos os momentos passou alguma lista. Passava uma lista por evento, né? Uma lista na segunda de manhã, uma na segunda à noite, e assim foi. Nos minicursos também. A emissão de certificados ela só pode ser feita para quem se inscreveu no DOIT, né? Porque vai ser a única forma da gente enviar certificados, já que não estamos podendo ter acesso direto, né, a vocês. E nem vocês a gente. Então, quem se inscreveu pelo DOIT e respondeu lá a lista de presença, a gente tem como confrontar as informações e dizer, beleza, você terá direito ao certificado. E aí vocês vão receber, a depender das inscrições, um monte de certificados. Por quê? A gente teve que particionar os eventos porque não dava para fazer uma inscrição só, né? Seria impossível, como a gente fazia lá na secretaria, né? Chegava lá, fazia uma inscrição, valia para a semana toda, não dava. Aí eu tive que dividir o ENICS em 10 partes, foram 10 eventos, né? Foram 4, né? Segunda e terça, manhã e noite. Depois teve lá na quarta-feira um minicurso de manhã, o simpósio de pesquisa docente, o minicurso da tarde de Direito do Consumidor e ainda teve 2 minicursos à noite, que alguns de vocês participaram, de Administração e Contábeis. Fora o minicurso da quinta-feira do professor João Paulo Alan Teixeira. Então foram 10 eventos e aí em cada um vocês tinham que se inscrever, né? E aí, se você está lá inscrito e você respondeu a lista, vai ter direito ao certificado. E aí, os certificados vão vir também particionados. Então, tipo, você participou na segunda-feira de manhã. Então, você vai ter certificado de 5 horas pela segunda-feira de manhã. Participou da segunda à noite, vai ter outro certificado de 5 horas da segunda-feira à noite, e assim por diante. O simpósio de pesquisa docente deu 2 horas, né? E os minicursos, cada um dava 2 horas. Então, participou de cada um desses também, vai ter direito a 2 horas de certificado. O certificado vai ser mandado pelo DOIT, pelo mesmo e-mail que você cadastrou lá quando você fez a sua inscrição. Provavelmente o DOIT mandou uma resposta automática para você, dizendo que você estava inscrito no evento, e aí é por esse e-mail que vai ser mandado o certificado. Os certificados vão começar a ser emitidos a partir do próximo mês, tá? Porque o sistema lá é mais rápido, e aí, à medida que a gente for tendo um tempinho, a gente vai começando a confeccionar os certificados. Então, a partir do próximo mês, vocês vão começar a receber os certificados do ENICS, tá?
Semana de Direitos Humanos aí tem que ver com a coordenação de direito, porque essa parte não ficou comigo, mas do ENIX, que ficou comigo, vai ser esse o modelo, tá? Mas aí realmente só vai poder receber o certificado quem se inscreveu pelo DOIT, porque essa era a única forma da gente controlar, né, as inscrições e depois de mandar pelo formulário do Google as presenças, né? Os certificados de 2019 estão confeccionados? Não. Não, porque a gente estava confeccionando quando chegou a pandemia. Com isso, a gente não conseguiu confeccionar e aí eles estão em stand-by, né? Aí, se a gente voltar no ano que vem até as atividades presenciais, no próximo ano, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a emitir esses certificados. A gente até conseguiu emitir os certificados dos minicursos. Não sei se vocês conseguiram pegar. A gente deixou lá. Eu fui em maio. A última vez que eu fui à CEUNI foi em maio. Faz tempo. Parece outra era, né? Enfim. Mas a última vez que eu fui, eu deixei alguns certificados de minicursos lá na secretaria. E aí coube as meninas lá colocar nas pastas de vocês, né? Mas aí, se está faltando, no próximo ano a gente vai colocar. No caso de vocês, não tem tanta pressa agora, porque vocês estão no 6º período, né? Então, tranquilo, não tem problema. O pessoal do 10º que está terminando aqui realmente ficou complicado. Mas vocês ainda têm tempo para esperar. E aí eu acho que a gente consegue, no próximo ano, fazer os certificados. Por isso que a gente optou por fazer tudo online esse ano, porque seria impossível fazer certificados da maneira convencional, né? Então, agora é tudo pelo DOIT. E esse será, e aí é outra coisa, aproveitando o gancho que o Romildo me passou desde o começo da aula. A tendência de ser assim, nos próximos anos vai ser assim, né? Então, o modelo de inscrição vai ser esse aí, DOIT, né? Vai ser pelo DOIT ou outra plataforma, mas vai ser assim. Pessoal, eu vou colocar no mudo por alguns instantes, para que vocês não tenham o desprazer de ver uma propaganda eleitoral gratuita passando aqui na minha casa agora, tá? Daqui a pouco eu volto, não estranhe, vai para o mudo aqui. Acho que agora acalmo mais um pouco. Espero que vocês não ouçam. Eu fechei porta, janela, vamos ver se agora consigo falar sem ser atrapalhado aí pela voz da candidata. Bom, a gente estava vendo antes do ENIX, né, da nossa parada estratégica para o ENIX, a gente estava terminando o assunto de responsabilidade pelo fato, né, do produto e do serviço. A voz estridente é complicada aqui. Então, a gente estava vendo alguns julgados, né? Eu mostrei para vocês 4 julgados do STJ, e aí faltou mostrar 2 julgados do Tribunal de Justiça de Alagoas.
Eu até pergunto a vocês, porque como realmente eu não tive como mandar material para vocês nas últimas semanas, vocês me informam aí se eu já mandei para vocês esse material. Que eu fico mandando de pedaço, né? Aí eu não sei se eu mandei, não me lembro mais se eu mandei para vocês esse final aí dos julgados e tal. Se eu não mandei, me avisem, porque eu mando amanhã também, tá? Depois vocês me falam aí, relatam aqui no chat. Bom, então a gente estava vendo, né, esses julgados e... Não, né? Pronto, eu mando amanhã, junto. Amanhã vai um monte de coisa, né? Vai o slide das regrinhas aí dos relatórios, vai esse daí, né, final, a parte final da responsabilidade, e o assunto que a gente vai dar continuidade hoje, que a gente vai começar a ver decadência, né, a questão da garantia, então é o assunto que a gente vai ver hoje. Bom, então, seguindo aqui, a gente tem 2 julgados do Tribunal de Justiça, né, que eu selecionei aqui, para a gente dar uma olhada, né, como é que funciona essa questão do fato, do produto e do serviço na prática, né? Vocês estão tendo prática já, né, creio eu, e aqui também é bom a gente ver alguns aspectos do que tem sido julgado nos tribunais, especificamente, já que estamos morando em Alagoas, né? Como é que o Tribunal de Justiça de Alagoas tem julgado questões assim. Então, começando a ver essa apelação cível 718.510, né, que foi julgada aqui pela Segunda Câmara Cível, e teve como relator o juiz convidado Carlos Cavalcante de Albuquerque Filho. Foi julgado agora no começo do mês, no dia 1º de outubro, e teve como decisão unânime, né? Que a gente vai ver aí. O que aconteceu aqui, nesse caso, foi a negativa de prestação de serviço de saúde por alegada falta de cumprimento do prazo de carência. Vejam só a situação terrível, né, que essa pessoa passou. Havia necessidade de atendimento emergencial diante das condições clínicas da paciente, que estava com um quadro de apendicite aguda com risco de estrangulamento. Uma situação grave e que requer tratamento urgente, né, e cirurgia. Necessidade de intervenção cirúrgica imediata, sob risco de óbito. Não é só quem passou. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas só quem já passou já deve imaginar o sofrimento, né, que essa pessoa passou aí, além de ter que passar por uma cirurgia de emergência, de, né, ter a negativa do plano de saúde em conceder o direito básico a ela. A matéria em debate tem previsão na Lei 9956 de 98, que é regulamentadora das atividades prestadas pelos planos de saúde. A mencionada legislação dispõe de modo expresso dos artigos 12, inciso 5º e 35C, ser obrigatória a cobertura nos atendimentos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, podendo o período de carência ser fixado no prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Então, por maior que tenha sido lá o prazo de carência, em situações de urgência como era essa, esse período cai para 24 horas. Né? E aí, né, se você assinou o contrato ontem, hoje já está valendo. Então, isso acaba dando a vigência imediata do contrato em benefício do consumidor, né? Segundo o que prevê a Lei 9956. Aí no artigo 12 lá da Lei 9956, a gente vai ter esse dispositivo. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso 1º e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Nas segmentações previstas, nos incisos 1 a 4, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano referência, segundo as seguintes exigências mínimas. Quando fixar períodos de carência, prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. E o artigo 35C é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente. A apelação ela foi improvida, né, sendo mantida a decisão originária da terceira vara cível da capital, que determinou lá, na primeira instância, o seguinte: diante das razões expostas, julgo procedente o pedido da exordial para condenar a demandada Apvida Assistência Médica ao pagamento de dano moral de R$ 4.000 e condenando ainda ao pagamento de R$ 8.540 referente ao dano material, resolvendo o mérito, já que a pessoa teve que pagar a cirurgia, né? Já que o plano não concedeu o direito. Então, foi concedido o valor correspondente a todas as despesas, né, hospitalares e ainda R$ 4.000 a título de danos morais.
tratando-se de dano moral e material decorrente da responsabilidade contratual, deve incidir na espécie juros moratórios de 1% ao mês. Estes desde a citação e correção monetária, desde o arbitramento pela Selic, ficando excluídos a partir de então os juros de mora, vez que a Selic é composta de ambos os indexadores. Então, além desse valor aí, que foi colocado piso, né, ainda incide 1% de juros moratórios por mês, né? Isso porque a decisão lá tinha sido em 2017 e a apelação só saiu em outubro deste ano. No segundo caso que eu trouxe aqui para vocês, isso foi julgado também, né, quase no mesmo dia, foi 30 de setembro, tivemos a apelação cível 702.649, que foi julgada pela primeira Câmara Cível do TJ de Alagoas e teve como desembargador relator o Paulo Barros da Silva Lima e teve também decisão unânime. Neste caso específico, o que aconteceu foi o seguinte: o Banco BMG concedeu um empréstimo vinculado ao recebimento obrigatório de um cartão de crédito, sendo certo que as prestações mensais seriam descontadas em folha de pagamento, o famoso crédito consignado, né? Essa prática configura caso típico de venda casada, considerada abusiva e expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo seu artigo 39, inciso 1º. A autora anexou aos autos provas de que os descontos efetuados em sua folha de pagamento ocorrem desde o ano de 2011, pleiteando a restituição em dobro a partir dessa data. Na primeira instância, o juiz da 6ª Vara de Arapiraca julgou improcedentes os pedidos da autora, da cliente. No entanto, após a contestação do réu, o Banco BMG, a autora não foi intimada para apresentar réplica. Então, houve um problema aí na primeira instância. Inconformada com a decisão, a cliente, então, ingressou com a apelação. O pedido original era para declarar, primeiro, né, declarar a existência da relação jurídica entre as partes. Segundo, restituir em dobro os valores indevidamente descontados com a compensação do saque realizado. Terceiro, pedir danos morais no importe de R$15 mil. E quarto, pedir a condenação do banco ao pagamento de honorários em 20% do valor da condenação. Já na apelação foi pedido o seguinte: a declaração da nulidade da sentença por não ter intimado a parte autora para apresentar a réplica, ou então a reforma da sentença. É possível, né? Vocês já viram esse processo civil, pedido alternativo, né? O que foi decidido, então, pelo TJ na segunda instância? Foi dado provimento parcial à apelação, para determinar o seguinte: primeiro, a nulidade das cláusulas contratuais que se referem à forma de pagamento do débito total contraído pela autora. Segundo, conhecendo o dever do réu de promover restituição em dobro à parte autora das quantias descontadas indevidamente, incidindo correção monetária com base no INPC, desde a data dos descontos indevidos até a citação, limitada aos 5 anos anteriores à propositura da ação, nos termos do artigo 27, que é o que trata da prescrição, que a gente vai ver no próximo assunto. Após essa data, deve incidir unicamente a taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária. E caberá à instituição bancária abater do montante total o importe creditado em benefício da demandante, perfazendo o montante de R$ 6.442, sem acréscimo de outros encargos. O pagamento de danos morais de R$ 8 mil, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da data da citação até a prolação da decisão, oportunidade em que passará a incidir unicamente a taxa Selic. O pagamento das custas processuais e honorários pela parte ré em 10%, não 20%, sobre o valor da condenação. Com isso, então, terminamos esse assunto, né, da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Então, vou dar aquela pausa estratégica aqui e, na sequência, a gente volta com um assunto novo, que é decadência, prescrição, intervenção de terceiros. Então, são outros temas aí complementares à responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo. Me aguardem aí que eu volto já, ok?